De volta aqui com troca de passes e tem bola rolando, hein? Bola rolando pelo Brasileirão Série A e também pelo Brasileirão Série B. Atualizando aqui, hein, Rafa? Você que estava aí. Mas quanto que tá o jogo do Palmeiras? O Palmeiras está vencendo por 2-0 a Chapecoense. Aliás, começo de Série A bem ruim, né, da Chapecoense. Já perdeu o primeiro jogo para o Bragantino e agora, com menos de 30 minutos do primeiro tempo, vai perdendo para o Palmeiras. Lá na Serra Gaúcha, ô Conrado, você estava com saudade dos jogos no Alfredo Jaconi, com aquela fumaça, aquele claro, jogo que você gol não... do Itaqui de cabeça. É o quê? Com gol do Itaqui de cabeça. Gol do Itaqui de cabeça, aquele jogo que a gente estava vendo pela TV, mas parecia que estava ouvindo rádio, porque a gente só entendia por causa da narração de quem estava transmitindo. Bom, tá rolando Juventude e Atlético Paranaense lá no Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi hoje que inclusive está inaugurando uma iluminação nova. O gramado também é novo, o uniforme do Juventude também é novo, mas a neblina é antiga, tá lá uma baita de uma neblina. 32 do primeiro tempo, 0-0 com o Atlético Paranaense. E pela Série B, o Cruzeiro vai perdendo para o CRB 2-1 lá no Mineirão. Mais uma vez o Cruzeiro aí trazendo preocupação ao seu torcedor. Quem não está nada preocupado nesse domingo é o torcedor do Fortaleza, Rafa. Início de primeira divisão. 5-1 no Inter. E é o seguinte, já que eu falei 5-1, vamos lá. Eu sei que o Jesus está lá no Benfica. Mas me explica, Rafa, como que esse Vojvoda transformou água em vinho nesse time do Fortaleza, que passou a jogar desde que ele chegou e tinha um comecinho de temporada muito preocupante. O Fortaleza estava mal no campeonato, na Copa do Nordeste, começou mal o Cearense, depois conseguiu conquistar o título. O que mudou nesse time do Fortaleza para culminar nessa goleada de hoje? O trabalho, a base, né, sedimentada, está ali. A questão era se desvencilhar do que era o histórico, a bagagem, ou pelo menos aproveitar o que existia de bom, mas não ser dependente da relação com o Rogério Ceni. Isso aconteceu 2 vezes com o Fortaleza, né? E ano passado, na reta final do Brasileirão, foi traumático mais uma vez, né? Porque trouxe o Chamusca, que já era um treinador com conhecimento do ambiente do clube, que já tinha passado pelo clube e ainda assim não deu boa resposta. Se manteve, foi uma Série A abaixo, mas é um trabalho que podia mais, pela estrutura que o clube conseguiu construir nos últimos anos, pelo elenco que formou. Eu acho que é time para competir bem. Não estou dizendo que é elenco para sair dando 5 em todo mundo, rodada após rodada. O princípio é fantástico, é muito bom e deve ser comemorado. Mas, falando sobre o time especificamente, tem mudança de estrutura, né? O sistema tático, ele vem com 3 zagueiros, mas não 3 zagueiros de origem. O Tinga, por exemplo, fazendo o lado direito. No jogo do meio de semana foi o Bruno Melo, hoje ele teve o Tite como zagueiro pela esquerda. É uma equipe que tem qualidade individual. O Matheus Vargas encaixa bem, voltou de empréstimo para essa temporada. Eu acho que tem muita coisa aí. O desenho com o Pikachu explorando corredor pelo lado. No outro lado ele usou o Luiz Henrique no meio de semana, hoje o Crispim. Então tem repertório, tem alternância tática, tem jogadores para entregar essa resposta. Eu não esperava que fosse tão rápido. Não ri do Zé Gabriel, isso é uma maldade, Marcos. Desculpa, cara. É que eu esqueci que esse era o lance. E tem uma história legal desse lance, que no meio de semana, no Clássico, o Fortaleza e Ceará, na Copa do Brasil, o Felipe Alves reclamou muito da grama na pequena área. Inclusive, arrancou um pedaço do gramado ali, naquela região. Tá querendo salvar o Zé Gabriel, é? Então, dizendo que o gol tinha saído, ele tomou um gol soltando a bola. Sim. E disse que tinha saído por culpa do gramado. O Zé Gabriel, se você olhar por baixo, a imagem por baixo, quando ele vai dar a zerada na bola ali, né, afastar no chutão com o pé esquerdo, ela dá um kick completamente fora do padrão. Continua sendo bizonho, continua sendo uma falha pesada, até porque a bola não tinha direção do gol. Sim. E ele poderia ter interpretado dominado, isso, ele poderia ter tido né, um pouco mais de calma. Acompanhado, né, a trajetória da Sim. bola, mas o gramado ali é preocupante. Já desde o meio da semana tem esse debate e essa discussão. Mas é um lance pesado, é um lance feio. Eu vou querer ver de novo, Conrado. Ô, Conrado, você concorda que pode ter sido aí essa falha no gramado que culminou nessa falha bizarra nesse gol do Zé Gabriel? Eu falei antes aqui no nosso primeiro bloco que o gol que o Ricardinho do Grêmio perdeu contra o Brasiliense, aquele gol que não tinha goleiro, estava ali no meio do gol, ele e a bola, o Zé Gabriel hoje, com maestria, fez
Você concorda aí que o Zé Gabriel foi prejudicado pelo gramado? De jeito nenhum, né? Eu entendo o que o Rafa tá falando, porque teve um kick ali que pode ter atrapalhado, mas assim, mesmo assim não é para ele fazer isso, mas já tinha sido ridículo o Felipe Alves, né? O Felipe Alves foi, assim, o gramado podia estar ruim, podia estar atrapalhando, claro, mas ele cometeu um erro técnico, entendeu? Não dá para ele ficar botando a culpa assim no gramado aquele. Não foi aquele super kick que passou por cima da cabeça dele, a bola veio e ele soltou, né? Então eu achei que já foi uma desculpa ali, uma reação do Felipe Alves totalmente assim, errada no meu ponto de vista. E hoje o Zé Gabriel, coitado, foi dar um bicão, pegou de tornozelo na bola e botou para dentro. É mais falta de qualidade naquele pezinho esquerdo ali do que gramado. Sabe quem vai dar o veredito? Ele, que comentou a partida. Olha a imagem por baixo. Nem Sérgio, Sérgio Xavier Filho. Às vezes o Rafa tá certo. O Sérgio Xavier Filho chegou aqui agora para dar esse veredito, para salvar a pele de Zé Gabriel. Ou não. Ou jogá-lo aos leões. E aí, Serginho, conta pra gente primeiro desse lance e o que aconteceu com o Fortaleza e com o Internacional para termos visto esse 5-1. O gramado prejudicou ou não o Zé Gabriel, Serginho? Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria registrar que o Magno Navarro é a pessoa mais maldosa do mundo. É impressionante, ele consegue botar maldade e se ele ler uma caixa uma bula de remédio, ele vai enxergar uma maldade, né? Ele consegue ir sacaneando todo mundo. Na mesma frase, ele sacaneou o Zé Gabriel, sacaneou o Ricardinho, que está lá no outro, né, fazendo outra coisa. E se bobear, ele... Né, quando eu desligar esse monitor aqui, ele vai me sacanear também. Não, se sair... Esse é o Magno Navarro. Ô, Serginho, se sair algum lance lá no jogo do Juventude, né, pra eu já zoar os 3 gaúchos, eu dou uma zoada também. Legal. Agora, respondendo, né, diretamente a pergunta, eu acho que o Rafa tem razão, a bola realmente ela dá uma subida, mas o Conrado também tem razão, porque mesmo ela subindo um pouquinho, o desespero, né, do Zé Gabriel para tentar tirar aquela bola é um gesto técnico errado, né? Então, assim, é um pouco de gramado, mas é um pouco de Zé Gabriel também. Não dá para aliviar ninguém, né? Nem o gramado, nem o Zé Gabriel. Ô, Serginho, explica pra gente, porque assim, eu estava acompanhando a partida e vi que, ok, o Inter acabou jogando com um jogador a menos, a expulsão do Pedro Henrique também, que é um lance bizarro do time do Internacional, mas o Fortaleza dominou até a expulsão e também depois da expulsão, né? Porque tem muito time que melhora até quando joga com um jogador a menos. Não foi, obviamente, o caso do Internacional, mas o que aconteceu com esse Inter para tomar 5 do Fortaleza lá no Castelão? Castelão, inclusive, que estava com um lindo de um mosaico em homenagem aos médicos. Parabéns a todo mundo que organizou esse mosaico lá na Arena Castelão. Olha, a derrota categórica do Internacional por Fortaleza não passa pela expulsão. O que passa pela expulsão é a goleada, aí sim, né? No momento da expulsão, fim de papo, né? Ali é game over, né? Mas antes, né, a expulsão foi lá no finalzinho do primeiro tempo, né? Se a gente pegar os números do Internacional no primeiro tempo, os números são o seguinte: 2 cartões amarelos, 1 cartão vermelho e nenhuma finalização. Eu acho que isso aí é um pouco o retrato. Quer dizer, o Fortaleza começa o jogo abafando o Inter, né? Fortaleza que é um time todo assimétrico, né? O lado direito tem uma característica, o lado esquerdo tem outra, o lado esquerdo não tem lateral, não tem ala, não tem lateral. No lado direito, você tem 2 jogadores que são até laterais, né? O Tinga e o Pikachu. Então é um time meio torto e até por isso é um time difícil de decifrar, porque ele vai se modificando durante o jogo, né? Taticamente, né? É linha de 3, daqui a pouco tem 5, daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem 2, como aconteceu isso no jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil. Tinha só 2 na linha defensiva. E o Internacional ficou completamente perdido, né? O Inter botou 4 jogadores que estiveram na partida da Copa do Brasil contra o Vitória, né? Que começaram o jogo. Então, o Miguel Ángel Ramírez arriscou, né? Porque ele
ele confiou em todo mundo, confiou que haveria uma execução perfeita no primeiro tempo, talvez o Inter sobreviveria ao primeiro tempo para, no segundo, aí sim, bota os outros jogadores, entra Edenilson, entra Galhardo, né? E aí as coisas, né, eventualmente o Inter ganhasse o jogo no segundo tempo. Deu tudo errado, né? Porque Fortaleza não deixou o Inter jogar e o Inter, com uma intensidade baixíssima, né, totalmente espaçado, perdendo divididas. O Inter já saiu perdendo com 11 jogadores. Depois, quando ficou com 10, aí o desastre já estava todo ele preparado. Ô Conrado, você jogou na sua infância o bom Mortal Kombat? Joguei. Jogou o Mortal Kombat? Tá. Você não achou que a expulsão do Pedro Henrique foi exatamente igual ao golpe do Liu Kang? Você tá ligado quando o Liu Kang, ele vinha com as perninhas assim... Não foi exatamente igual o golpe do Pedro Henrique lá no... Você jogou, Rafa, o Mortal Kombat? A minha mãe não deixava muito jogar. Muito violento. Ela era o Fatality era muito macabro. Nossa, eu não sabia fazer o Fatality, né? Eu não sabia quais eram os botões e quando eu sabia eu não conseguia fazer na ordem, que era muito rápido também. Minha mãe não deixava jogar o Mortal Kombat, mas quando eu jogava escondido, eu jogava com o Liu Kang, que hoje encarnou o Pedro Henrique. Agora, ô Conrado, a torcida do Inter começa a fazer uma pressão ainda maior no trabalho do Miguel Ángel Ramírez, ainda mais depois de uma goleada para o Fortaleza, como foi hoje, né? A expulsão do Pedro Henrique, continuando a brincadeira aí, foi o fatality de vez no Internacional do jogo. Como bem disse o Serginho, já estava mal, né? O Fortaleza já estava melhor, lembrando que a primeira rodada foi contra o Atlético Mineiro e jogou muito bem também. Mas, claro, com um jogador a menos. E agora falando um pouco mais do Ramírez, sobre ele poupar o time, ele deu 2 discursos fortes, né? Hoje chegando ao estádio falou de novo sobre isso, que o nosso calendário não dá, é impossível jogar com todos os jogadores, mas o Ramírez vai ter que se adaptar à nossa realidade ou ter isso muito bem conversado com a diretoria do Inter. Eu não estou aqui dizendo que o que ele está fazendo é errado, mas é a forma que o nosso futebol opera. Claro, a gente viu aí o Renato Gaúcho já poupou em alguns jogos e aí em outros, enfim, preferiu o time titular, mas dava para ver o que ele está fazendo, né? O Ramírez está mudando bastante, mesclando os jogadores. Quem que ele poupou hoje? Quem é que é o titular? É até difícil você falar, porque teve jogador, o Patrick estava jogando, o Patrick não vai ser titular dele. Enfim, é difícil você saber isso. Se ele tivesse muito bem conversado com a diretoria do Inter, um projeto a longo prazo, já pensando em tal época os jogadores vão estar voando fisicamente, aí meu time vai ser assim, assado, acho que tudo bem, mas senão ele vai ter que aguentar uma pressão que eu acho, inclusive, que ele não está acostumado. Até queria levantar essa bola com o Serginho, com o Rafa, você, Marco. O Ramírez foi muito bem no Independente Del Valle, todo mundo elogiou muito, mas a verdade é que a gente não acompanhou de perto o trabalho dele e ele não está acostumado a trabalhar num time desse tamanho, do Internacional, que não dá para comparar, não dá nem para sair, né, com o Independente Del Valle, isso mesmo lá no próprio país deles, com que o Inter aqui. Então, acho que é uma pressão que ele vai ter que trabalhar e eu acho que se eu fosse ele, se ele já não fez isso, é conversar primeiro com a diretoria. Eu vou trabalhar assim, posso? O que vocês acham? Porque realmente já começar poupando tanto jogador assim, tantas mudanças de escalação, eu vejo como difícil para a torcida compreender. Serginho, é mais ou menos por aí, o Miguel Ángel pode estar começando a encarar uma pressão que ele, como bem falou o Conrado, nunca teve, talvez nem nunca teria lá no Independente Del Valle? Olha, não, ele não tinha essa pressão no Del Valle e acho que é o seguinte, né? Mais grave que você trocar jogadores, né? O que o Ramírez está fazendo é tentando trocar um sistema de jogo, né? E aí é muito complicado porque fazer os jogadores entenderem, um jogador como o Patrick, por exemplo, que é vamos chamar assim de um peladeiro, vamos dizer assim, né? O Patrick pega a bola, sai driblando, ele não está muito preocupado com a posição, ele está olhando a bola, né? E o Ramírez, tudo que ele precisa é botar na cabeça dos jogadores o modelo de jogo dele, que o campo é todo dividido, tem que ter jogador em cada lugar, a bola tem que correr. Então, assim, é um outro conceito.
e os jogadores claramente não estão entendendo, né? Então, o que a gente vai ter é o seguinte, o que muda, né? Muda o Ramírez ou, eventualmente, tem que mudar vários jogadores que não estão entendendo esse modelo? Então, eu acho que tem uma decisão, e é uma decisão política da diretoria do Inter. Rafa, como é que você está vendo aí esse momento do Internacional? Que não é simples promover a mudança que o Serginho cita, que o Conrado cita dentro do contexto do Internacional. Não estou nem ampliando o debate para futebol brasileiro. Estou pensando exclusivamente no que é o elenco do Inter, as referências técnicas. Quando a gente fala em Patrick e Edenilson, a gente fala dos dois principais nomes da última temporada, né? E que tinham funções mais simples de assimilação e que se adaptavam melhor às suas características, né? E eu acho que isso não acontece com o que é o trabalho do Miguel Ramírez, que foi escolhido independentemente disso. Então, se você faz uma escolha desse tamanho, ou você desconhece o que vai ser aplicado, ou você dá o tempo e o respaldo suficientes para que essa convicção se transforme em processo, em trabalho e te dê desempenho e resultado ali na frente. Geralmente, o futebol brasileiro é a primeira opção. É o desconhecimento que gera problema, gera demissão, troca de comando. Mas eu acreditaria no que é uma ideia, né? Porque, para mim, a contratação parte de uma ideia de futebol. E não especificamente de encontrar resultado para ontem. Resultado o Inter praticamente teve na reta temporada passada. Perdeu o treinador no meio do Campeonato Brasileiro, ainda assim foi vice-campeão por centímetros, né? Sim. Na última rodada. 3 meses, Rafa. Sim, exatamente. Agora, Só para deixar claro, Magno. Implantar. Fala, Conrado. Não, só para deixar claro que eu sou super a favor da continuidade dele, isso que o Serginho falou, da troca do sistema. Para mim, acho que é óbvio, né, que não é fácil, ou seja, precisa de um tempo para isso dar certo, isso é difícil de acontecer. A bola que eu quis levantar mais foi no sentido de mudar muito os jogadores, qual que é o time titular, qual que é o time reserva, porque o nosso campeonato vale muito, né? O Campeonato Brasileiro, já perder na primeira, na segunda, foi mais no sentido de, será que ele não está fazendo uma pressão extra, além desse trabalho de renovação que ele está fazendo? Não foi nem uma crítica assim, ao trabalho dele, mas que às vezes o nosso futebol, além do sistema, da forma de jogar, da forma que os jogadores pensam futebol, ele está fazendo essa mudança, isso requer tempo, continuidade. Eu acho que isso de mudar muito os jogadores vai ser uma pressão a mais para cima dele, que aí que eu levanto a bola. Não sei se ele está alinhado com a diretoria do Inter para bancar, né, essa mudança, mas eu sou a favor da continuidade dele, acho um ótimo treinador, o trabalho que ele fez foi muito bom e não vai mudar de uma hora para outra, né? Ele precisa de tempo para isso acontecer. A torcida do Inter tem, inclusive, um exemplo no próprio clube, né, do Eduardo Cudê, no ano passado, que também teve a sua oscilação, mas quando saiu acabou deixando muitos colorados... Saiu por instabilidade no trato interno no clube. Eu concordo com o Conrado. A questão é que o Ramírez não carrega na bagagem esse entendimento da cultura do futebol brasileiro, né? Ele não tem. Sim. E isso serve como vantagem em vários aspectos, de distanciamento mesmo, de práticas comuns, de vícios, né, no futebol brasileiro, mas serve para cavar mais fundo a sepultura também, entendeu? Então é delicado, claro que é. E acho até que há um senso, né, há uma expectativa administrável dentro do Internacional, mas ela vai diminuindo na medida que você toma de 5 no Campeonato Brasileiro, para o Fortaleza, que, dadas as devidas proporções, não tem as mesmas aspirações do Internacional no campeonato, né? Então, e também tem troca de treinador recente, né? Então, na verdade, por mais que a gente esteja falando de uma mudança ainda mais profunda, no fim das contas, o cara que vai lá e espanca o trabalho, ele não quer saber se em determinados clubes a mudança é recente, mas é mais prática. O tempo do Vojvoda é mais curto do que o do Ramírez. Como é que ele faz esse caminhão de revoluções dentro do Fortaleza e entrega desempenho e resultado, e do outro lado o Ramírez é incapaz, entendeu? É daí que essas comparações vão minando ainda mais o trabalho. Não acho que seja o caso, mas entendo o que o Conrado colocou, porque é a realidade do futebol brasileiro. O Aguirre não caiu? Na véspera de um Grenal, o Inter não tomou de 5 do Grêmio? E a frase era que planejamento é vitória no futebol brasileiro? Então, geralmente é assim que é tocado. E se tinha uma expectativa da diretoria do Inter de fazer diferente, essa nova diretoria.
Agora é entender na prática, com as pressões que vão acontecer, se ela vai ter essa convicção para tocar o trabalho. A gente está conhecendo o trabalho do Miguel Ángel agora, né, que a gente está vendo de perto no Internacional, mas antes mesmo dele vir ao Brasil, o Palmeiras estava querendo ele, o próprio Flamengo chegou a ventilar, então isso pode passar um pouco desse desconhecimento que você está falando, exatamente de acompanhar mesmo o trabalho do treinador antes de trazer aqui para o nosso futebol. Ô Serginho, uma impressão que eu tive é que, assim, por mais que o primeiro tempo do Internacional tenha sido um verdadeiro pesadelo, né? Você sai com um jogador a menos e perdendo por 2-0, mas quando você toma um gol como o Internacional tomou, né? Que saindo de um lateral... a gente sempre critica ou fala que, gol de lateral, meu time não pode tomar, é gol de pelada. Esse foi um gol de lateral em que a assistência foi o lateral. A jogada é diretamente e com 1 minuto de jogo. Isso acabou quebrando de vez o time do Inter, né? Eu acho que o time já estava quebrado, né? Já no final do primeiro tempo, né? Mas o gol do lateral, né, esfacelou, né? Aqueles cacos que você não consegue mais juntar. Aí logo depois vem aquele gol contra Bizarro, né? E aí foi curioso, né? Porque o Fortaleza claramente tirou o pé, né? Quando o Zé Gabriel está caído no chão ali, o David, né? Que é um jogador que, cá para nós, né, ele é super competitivo, meio bravo, coisa e tal. Não é um cara bonzinho, o David. O David vai lá até junto às redes, dá a mão ali pro Zé Gabriel. Quer dizer, ali para mim ficou claro que o Fortaleza quase que disse, tá bom, chega, né? Vamos respeitar os colegas de trabalho. E aí vieram as substituições, o Inter até consegue crescer um pouquinho, competir um pouco, né? Porque a gente, tudo que não viu no primeiro tempo foi competir. O Inter não competiu, né? E isso é a parte mais grave, né? Porque não é tática, né? Isso vem dos jogadores, de uma união, não teve isso, né? Isso que eu acho que tem que ser bem discutido, né? Eu não gosto de colocar nunca nas costas de uma pessoa só um fracasso desse tamanho. Isso aí é que nem acidente aéreo, né? São várias causas que vão se somando até o desastre final. E eu acho que tem muita gente com responsabilidade, não só o Ramírez. Claro que estamos no comecinho do campeonato, mas a gente tem que passar a informação. E a informação é de que o Fortaleza é o líder da competição neste momento e tem também o artilheiro do Brasileirão, Iago Pikachu, que está distribuindo Pokébola no ângulo, meteu 2 contra o Atlético Mineiro. Hoje só vale gol no ângulo. A gente falou do lateral, mas um golaço, né? Apesar da falha ali defensiva, a bola vem por cima, né, do ombro dele, ele já gira e pega de primeira, não deu tempo nem de reagir ali o Lomba, mas realmente a falha do lateral, né? Teve muita movimentação do Fortaleza, não sei se a gente consegue ver, né? Mas se a gente conseguir ver o gol aí, já folgado, né, Marco? Pedindo imagem, mas todo mundo do Fortaleza se mexe, né? E aí bagunçou o esquema todo ali do Internacional. O Zé Gabriel, que era o zagueiro, estava quase aqui na lateral, que ele foi correr atrás do David, o Pikachu foi atrás dele e aí saiu livre. O Moisés também falhou, mas o chute foi maravilhoso. Peraí, Conrado, você pediu agora a nossa produção, a dona Sport TV, que fica aqui no meu pontinho. Vamos rever, então, aí todos os gols. Que defesaça do Marcelo Lomba, hein? Que isso, hein, Lomba? Sempre muito criticado quando consegue essa defesaça. Sobra com o Tite, toma o gol de qualquer maneira. Aí o segundo gol que foi marcado. Me ajuda aí, Serginho. O segundo gol foi do... Foi o Robson. Vai chegar, hein, Conrado? Para você analisar aí. E olha aí, galera. Sem aí, ó. Sport TV, perdão, olha aí, ó. Que raquetada. É o famoso choque do trovão, né? É o que eu chamo do choque do trovão. Golaço. Assim, ele fez 2 gols parecidos contra o Atlético Mineiro, mas isso mostra a qualidade na finalização que o Pikachu tem, né? Sempre teve. Tanto é que o artilheiro, ele tem a sua posição de origem como lateral, mas é um lateral que sempre fez muitos gols no Vasco da Gama, começa fazendo muitos gols no Fortaleza e é o artilheiro. Pikachu,
é o case do jogador que precisa... Aí o gramado, ó. Ela quica. Ela quicou alto. Ela quica, como diria o funk. Só que tem o lado do Zé Gabriel que é indiscutível, é fato. O Zé Gabriel só jogou no Camp Nou a vida toda. Sabe por que o Conrado tá falando isso? Ajuda, Porque o Conrado joga uma pelada, quer dizer, não sei nem se em tempos de pandemia tá jogando. Não tá não. Mas joga uma pelada ali atrás do antigo Canecão. Na UFRJ, o campo é um pasto, cara. Eu jogava bola lá porque eu fiz faculdade lá. É inacreditável jogar bola ali. E o Conrado joga bola lá e faz os seus gols, entendeu? Não à toa tem a chuteirinha, entendeu? Então ele lida com o gramado. Mas quando o cara chega nesse nível, ele não vai contar que a bola vai subir 20 centímetros, entendeu? Agora, quem nunca jogou essa pelada foi o Serginho, mas tanto o Serginho quanto o Conrado, quanto você, Rafa, e você que está acompanhando o Troca de Passes, quer ouvir o autor desse golaço, que foi o Iago Pikachu. Então, Pikachu, eu escolho você. A confiança é tudo hoje em dia no futebol, né? Acho que sempre foi assim. Depois de ter feito 2 gols na estreia, né? Acho que ele foi uma bola bem difícil. Eu consegui mais ou menos ver onde estava o gol, né? Não mirei onde estava o goleiro ali e realmente fui muito feliz na batida, né? Independente disso, de fazer gol, acho que a vitória, em primeiro lugar, foi muito, muito boa, muito convincente, né? Mais uma vez, enfrentando um adversário muito difícil, que certamente vai brigar lá pela parte de cima da tabela. Tá aí, então, Iago Pikachu, autor do 3º gol do Fortaleza. Serginho, tamo junto, meu amigo. Um abraço, até a próxima. Fui. E, ó, pede aí, assim que voltar a pelada lá no pasto, você pede o seu convite, pede o seu colete para participar, porque eu sei que você joga bola. Não faça isso. E não tem essa de gramado não, Serginho. Você nunca faria um gol tal qual fez Zé Gabriel. Não, eu acho que não. Eu acho que esse aí é especial. E vou continuar, né, na audiência do Troca, esperando quantas pessoas mais você vai sacanear até o final do programa, Magno Navarro. Me passa essa lista aí depois, porque eu tenho certeza que o RH vai pedir e eu vou contestar. Na hora que o RH fala assim, você sacaneou tantas, eu vou falar assim, não, foi essa daqui, ó. Valeu, Serginho, um abraço, Conrado e Rafa. Só antes da gente ir pro intervalo de jogo lá no Allianz Parque, o Palmeiras vai vencendo por 3-0 a Chapecoense. Repito, um começo de campeonato para a Chapecoense preocupante. 0-0 no Alfredo Jaconi. Claro que tá 0-0, ninguém tá conseguindo enxergar a bola na neblina. Obviamente, ninguém conseguiu fazer gol. E o Cruzeiro segue perdendo por 2-1 para o CRB. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, porque vamos falar do empate do Vasco da Gama contra a Ponte Preta. Eu fiz o L, ô Rafa. Eu tive que fazer o L. O homem guardou mais um. Fiz o L. Vamos para o intervalo. Fiz o L?